A magnitude de um furacão tem um poder de destruição avassalador. Um dos fenômenos naturais mais intensos que se tem na natureza. E se você estiver numa região e receber algum alerta de furacão, fique esperto. É importante demais seguir todas as recomendações das autoridades locais para garantir a sua segurança. Mais sobre esse grande fenômeno, você vê agora no quadro Você Sabia? Um fenômeno que agita milhões de quilômetros de ar e pode despejar mais de 9 trilhões de litros de chuva por dia. Esses são alguns dos efeitos dos furacões, que nascem quando a água dos oceanos atinge temperaturas superiores a 26 graus Celsius e evapora. Ao subir, esse vapor encontra camadas mais frias e forma grandes nuvens de tempestade. Durante esse processo, a pressão atmosférica diminui e começa a atrair massas de ar para partes mais altas do céu. Quando os ventos chegam a 63 km por hora, o sistema é classificado como tempestade tropical. E quando passa de 119 km por hora, vira um furacão. O furacão tem o formato de uma coluna que gira em torno do seu próprio eixo e pode provocar ventos de até 300 km por hora. No seu centro, conhecido como o olho do furacão, a pressão é muito baixa, não há chuva e os ventos são mais fracos. Ele começa a enfraquecer e chega ao fim quando diminui a quantidade de vapor de água. Isso ocorre em terra firme ou em águas frias. Aliás, qual é a diferença entre furacão, ciclone e tufão? É apenas o local onde eles ocorrem. Esses fenômenos são chamados de furacão quando ocorrem no Oceano Atlântico ou no Nordeste do Pacífico. Eles são tufões quando agem no Noroeste do Oceano Pacífico. E ciclones quando são encontrados no Pacífico Sul e no Oceano Índico. Mas de maneira científica, todas as ocorrências desse tipo de fenômeno são chamadas de ciclones tropicais. No hemisfério sul, os furacões giram no sentido horário, enquanto no hemisfério norte, eles giram no sentido anti-horário. Isso ocorre por um fenômeno físico ligado à rotação da Terra. O termo furacão é derivado de Huracan, o deus maia do clima, dos ventos e das tempestades. A escala Saffir-Simpson, que mede a intensidade dos furacões, começou a ser desenvolvida no final da década de 60 e classifica os fenômenos de acordo com a velocidade e força dos ventos. A categoria 1, que é a mais baixa, apresenta ventos de até 153 km por hora. Já a categoria 5, a mais alta, inclui tempestades com ventos que apresentam mais de 252 km por hora. O furacão mais mortal da história foi registrado nos Estados Unidos em 1900 e matou 8.000 pessoas. Os ventos dessa tempestade atingiram a cidade de Galveston, no Texas, já na categoria 4, com rajadas que ultrapassavam os 215 km por hora. Já o furacão Katrina de 2005 foi o que causou o maior prejuízo pelos danos. Foram 45 bilhões de dólares. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas ficaram desabrigadas e mais de 1.300 morreram em função do desastre, que atingiu principalmente o estado americano da Louisiana. E de onde surgiu essa ideia de batizar os furacões? A prática teve início em 1950, com a intenção de facilitar a comunicação. O objetivo da Organização Meteorológica Mundial é facilitar o entendimento do público para os avisos e para as orientações que cada ocorrência pode ter. Mas os primeiros registros desse tipo de situação aconteceram na Austrália, no início do século XX, quando um meteorologista resolveu batizar os fenômenos com nomes de políticos dos quais ele não gostava. Os nomes dos furacões são escolhidos de uma lista selecionada pela Organização Meteorológica Mundial. Existem 6 listas, com 21 nomes cada, separadas para os furacões do Atlântico, com uma lista atualizada a cada ano. Cada lista é repetida a cada 7 anos. No entanto, os funcionários retiram os nomes dos furacões que causaram uma grande quantidade de danos ou mortes. Entre os nomes que foram aposentados está Andrew, Camille, Bob, Fran, Katrina e Hugo. Né?
Eu lembro certinho onde eu estava na noite do furacão Catarina, que atingiu aqui nossa região. Estava dormindo na casa de uma amiga, vento muito forte, a gente não conseguiu dormir, até porque a gente foi avisada pela imprensa, os rádios na época, né? Os radialistas, o pessoal, os jornalistas estavam comentando bastante sobre isso. O Ronaldo Coutinho, climatologista também. E foi uma sensação muito ruim, né? E você lembra, né? Você vivenciou também o furacão Catarina? Thiago, muito obrigada pelas informações. Arrasou, né? Nas explicações. Agora a gente sabe tudo de furacão. Tomara que fique bem longe da gente, né?